E aí, galera do sétimo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de literatura. Nós estamos estudando o livro A Mala de Hannah, que conta uma história real ali do sofrimento de uma garota e dos seus familiares. Esse livro traz, de fato, a história dos judeus que foram massacrados, humilhados, ali depois da Segunda Guerra Mundial, por Hitler, por achar que ele era a raça superior e que todas as raças inferiores a dele, a raça ariana, deveriam ser exterminadas da face da terra, principalmente os judeus. E hoje nós vamos dar sequência, vou trazer alguns fatos importantes sobre essa obra, a minha visão, aquilo que eu estou vendo, estou pensando sobre essa obra. Então, nós vamos a partir de agora ler sobre ela. Espero que você esteja com seu material. Se você não estiver com seu material, você pode, junto com seus pais, estar procurando a secretaria da escola. Livro nas mãos, com marca-texto, para que a gente possa aqui trazer os pontos mais importantes que você julga nessa obra. Então vamos lá, sobre a mala de Hannah. Aqui eu trouxe duas imagens para que você possa perceber. A primeira imagem você tem aqui, que é de uma peça de teatro, e a segunda imagem é uma menina que está lendo. Trouxe justamente para dar uma ideia de como a leitura ela consegue fazer com que eu e você possamos se envolver com esse mundo tão importante. Lembrando que esse livro, A Mala de Hannah, é um livro sim baseado em fatos reais, que vai de fato contar a história de sofrimento. Tá? Então aqui é a capa do livro. E agora nós vamos começar a falar sobre os pontos importantes sobre a obra. É muito interessante quando eu e você começarmos a ler um livro que você possa conhecer sobre o que está em volta desse livro. Ou seja, nós estamos falando sobre o Holocausto, nós estamos falando sobre os judeus, sobre o sofrimento dos judeus, e é interessante que você consiga informações sobre essa obra. Eu acredito que você lembra que nos nossos últimos encontros nós falamos um pouco sobre o Holocausto e também sobre o sofrimento ali dos judeus. Então a obra estimula nosso conhecimento. Essa palavra ela é muito interessante porque é um livro que vai fazer com que eu e você possamos conhecer sobre o Holocausto, algo que eu e você não conhecíamos. Então a obra estimula nosso conhecimento sobre o Holocausto e o sofrimento dos judeus. O livro traz fatos reais do sofrimento dos judeus. A obra descreve a grande realidade das famílias que sofreram grandes traumas por causa dos horrores da guerra. O livro desperta em vários alunos o desejo em conhecer a história. Não adianta somente ler um livro, passar as páginas do livro. É interessante que você leia as palavras que você desconhece, você vá à internet ou a um dicionário e pesquise o significado, né? E pesquise sobre que assunto de fato está ali aquela autora tentando levar para que você entre na discussão. Então, outros pontos que eu consegui perceber nesses primeiros capítulos, a impressão sobre esse livro é uma história que conta a vida de um adolescente e sua família. A Mala de Hannah é um retrato singelo, mas mostra como era cruel a vida das crianças submetidas ao Holocausto. Então você vai perceber, assim também, quando você começar a pesquisar na internet, alguns fatos que vão mostrar ali a crueldade em relação às crianças e em relação aos seus pais, né? O sofrimento, o deslocamento de uma região para outra, de um lugar para outro. Quando eles começam a ser perseguidos, eles começam a buscar abrigos, eles começam a buscar ali um espaço, ou seja, estão em busca da sua sobrevivência. A história se desenrola em 3 continentes durante um período de quase 70 anos. É interessante lembrar que não é uma história em que a autora do livro, Karen, traz ali alguns fatos simplesmente em um período, né? Você consegue perceber que esse processo ele vai durar aí um bom tempo, né? Quase 70 anos, e isso vai estar durante um período que seja de 3, digamos que envolve 3 continentes, e esse período chega a ser quase esse 70 anos. Bom, é interessante lembrar que não só a Hannah viveu os horrores da guerra, nós vamos ter aí a experiência com outros livros que de fato é importante, após essa leitura, você possa estar procurando. E eu estou sempre trazendo essas informações para vocês. Bem, esse livro ele envolve a experiência da garotinha Hannah, né, de sua família, como eu já falei nos últimos encontros, que eles eram da Tchecoslováquia, né, que hoje é a atual República Tcheca, nas décadas de 1930 e 1940. Então, uma jovem
e um grupo de crianças em Tóquio, no Japão, e um homem em Toronto, no Canadá, nos dias de hoje. Começa a se despertar a curiosidade acerca dessas histórias, né? E aí começa-se o processo em relação a essa obra. Bom, e sobre a autora, o que é que nós temos? Karen Levine pesquisa e desenvolve sua obra sobre o Holocausto. Então ela começa a pesquisar, ela começa a ver ali informações que são de fato importantes e aí ela vai trazendo isso para o seu dia a dia, né? Buscando informações, trazendo ali metas. E eu coloquei uma imagem ali de uma garotinha lendo livros, em volta vários livros, né? Com uma pesquisa importante. Ou seja, não adianta ler um livro sem que você busque informações, ou seja, vá atrás de outras fontes para enriquecer o seu texto. Nós estamos lendo A Mala de Hannah, beleza, não impede que você leia também logo em seguida, ou se você tiver o hábito de ler mais de um livro, você pode ler o Diário de Anne Frank, que vai também contar ali a história do horror em que essa garota passa escondida junto com sua família. Também você pode ler Escondendo Edith, que é um outro livro também, que vai contar a história de uma menina judia que está indo para o orfanato para se livrar ali da perseguição de Hitler. A autora buscou apresentar de forma clara a realidade de Hannah. Então eu pergunto para vocês qual era a realidade de Hannah, né? A realidade de Hannah era ao primeiro momento, era uma menina que vivia feliz junto com seus familiares, cheia de sonhos, os familiares, seu pai e sua mãe, desenvolvendo ali a atividade paterna, trabalhando, uma família unida. Um segundo momento ela tem uma outra realidade, que é a realidade da sobrevivência, ou seja, os sonhos de uma faculdade, ou o sonho de uma simples bicicleta, ou os sonhos de sentar numa pracinha com seus pais, já não era aquilo que eles queriam. O sonho do momento de Hannah e dos seus familiares era a sobrevivência, era conseguir ali estar vencendo dia após dia. Então, a autora consegue trazer isso de uma forma bem clara. Vamos à frente, trazendo alguns pontos importantes ainda sobre a autora. Então, a autora busca apresentar aos leitores conhecimento. Vamos trazer um destaque para cá. Ou seja, como professor, bom, quanto mais eu leio sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre aquilo que Hitler estava fazendo, quanto mais eu leio sobre regimes totalitários, quanto mais eu leio sobre regimes autoritários, ou seja, governos que impõem a sua regra sobre a população, governos que querem ser adorados ali pela população, nós estamos falando sobre regimes totalitários, ou seja, nós estamos ali adquirindo conhecimento. E é isso que a autora quer passar para você. Para que não seja somente um livro de uma leitura básica, mas um livro que traga uma leitura que envolva você, que você venha adquirir conhecimento, que você venha produzir a partir dali ideias, que você possa ampliar, né, o seu horizonte acerca dessa obra. É interessante que esse livro, né, ele é um retrato singelo, mas mostra como era de fato cruel a vida das crianças que estavam ali sendo submetidas ao Holocausto, né? Essa história ela vai se desenrolar, como eu já falei, que são em 3 continentes, né? Nesse processo, então muitos fatos vão estar acontecendo, né? Histórias, não só a de Hannah, não só a de Anne Frank, não só de Edith, mas de outras crianças que talvez nós não temos material em mãos, mas que elas vão passar sim por esses horrores da guerra, que vão passar sim por todo o constrangimento de estar fugindo de um local para o outro, para que elas pudessem sobreviver. Esse livro traz a história, né? É uma história que vai contar a vida pessoal de famílias, mas ao mesmo tempo vai contar uma história que não pode se apagar, né? É uma relação conflituosa ali daquele processo da Alemanha com os judeus, né, através de Hitler, e que não pode ser esquecido, que nós precisamos estar contando essa história para as próximas gerações. Também a autora vai aqui apresentar a questão do relacionamento, né? Percebe-se que o relacionamento nesse livro ele é importantíssimo. A história de Hannah também perpassa por essa questão do relacionamento entre famílias.
Também a autora apresenta ao mundo a dor e o sofrimento através da japonesa Fumika, ou seja, a japonesa ela vai apresentar ali para os alunos toda a dor, todo o sofrimento que ela conseguiu vivenciar ao conhecer a história de Hana, né? Ao conseguir ali algumas informações baseadas na mala que chega lá no Japão e que os alunos começam a observar aquela mala, os alunos começam a explorar aquela mala. Vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula. A literatura representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso muito antigo. Aqui nós já estamos falando um pouco sobre alguns pontos importantes acerca da literatura. Então, a literatura vai sim, de fato, representar comunicação. Então, quanto mais eu leio, eu tenho mais condição de estar em grupo, estar entre pessoas, tendo uma comunicação eficaz. Linguagem criativa, então eu tenho essa facilidade, sendo considerada a arte da palavra. Nós temos falado sobre isso, então não esqueça que a literatura, ela é de fato a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística. Quer dizer, professor, que a literatura, além de ser uma linguagem própria para a comunicação, além de ser a arte das palavras, ela também vai ser ali uma manifestação artística, sim, porque é através da escrita que o autor consegue trazer ali para o seu dia a dia fatos inusitados, e fatos reais ou não, mas ele vai conseguir. Assim como um compositor consegue ali produzir uma letra de uma música belíssima, também um artista é um autor. Ele vai produzir ali textos fantásticos que podem ser textos em prosa ou pode ser em verso que seja antigo. Tá? Vamos lá. Outro ponto sobre a autora. Karen Levine criou possibilidades para que o mundo pudesse conhecer a história de Hana. Desde criança, ela já tinha interesse por assuntos ligados ao Holocausto, criando assim possibilidade de ampliar uma pesquisa e proporcionar um material para a leitura dos adolescentes e jovens. A ideia de um autor é justamente deixar um legado, ou seja, deixar informações para as próximas gerações, para as gerações que virão após a nossa, né? Ou seja, para que eles conheçam sobre o Holocausto, para que eles saibam que existiu um processo de dor e sofrimento na vida dos judeus, tá? Ou outros autores que pesquisam e trabalham outro tipo de literatura e que será, de fato, importante para as próximas gerações. Karen gerou caminhos para ampliar a discussão sobre o sofrimento dos judeus, negros e ciganos que viveram os horrores de um regime. A autora desenvolveu uma pesquisa que mostrou um reforço na busca por informações sobre a vida de Hana. Então, escrever um livro é justamente levar informação de qualidade, né? Levar ali para que a população daquela região que está envolvido no livro possa também conhecer fatos importantes e para que você também possamos conhecer sobre esse assunto. Então, A Mala de Hana é um livro fantástico que vai despertar em você um sentimento de paz, mas ao mesmo tempo um sentimento de guerra, né? Quando você começa a perceber ali tudo aquilo que acontece em relação aos judeus. Eu vou ficando por aqui. Estimula você a pesquisar um pouco mais sobre o Holocausto, a pesquisar mais um pouco sobre regimes totalitários, a pesquisar mais sobre o nazismo, para você compreender e dar continuidade à leitura. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.